Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos iniciar o nosso louvor, a nossa adoração ao nosso Deus, esse momento tão especial que cada um veio aqui entregar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus primeiro. Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a bênção de estarmos de pé, Senhor. Ó Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Jesus, ó Pai, porque o Senhor nos deu muito mais do que nós merecemos, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos de cada dia. Obrigado, Senhor, pela família de cada um aqui, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado em lugares melhores. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Senhor. Nós queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome por todas essas coisas, Deus. Nós queremos te engrandecer, Jesus, essa tarde. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Deus. Em nome de Jesus. Vamos cantar assim. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, Jesus. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Mais uma vez. Tu és bem-vindo entre nós. Diga isso. Diga para Ele, Deus, tu és bem-vindo, Senhor, no nosso meio, Jesus. Recebe os nossos louvores, Jesus. Oh, Senhor, tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Oh, Alfa, Ômega. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. As palmas. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor que é harpa de vitória. O exército
casa do Senhor. Que caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecido a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico e um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar que sem Ele não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra você ficar, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia, sem Ele não dá. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, santo é o Teu nome, Senhor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro no dia de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro sal. Diga, ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. As palmas. Oh Senhor, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro no dia de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Vamos dizer mais alto. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Eu me alegrarei em... Você pode dizer isso, eu me alegrarei.
aleluia. Aleluia, nós nos alegraremos em Ti, Jesus. Nós nos alegraremos em Ti, Senhor. Porque, Deus, para onde nós iremos, Deus, se só Tu tens a palavra de vida eterna, Deus? Para onde nós iremos, Senhor? Ó Pai querido, porque no mundo, nessas dificuldades, Jesus, nós podemos dizer que a nossa alegria, Deus, nós depositamos em Ti, Senhor. E a nossa força vem da Tua alegria, Deus. Não é a nossa força, não é na força do nosso pensamento, não é na força do nosso pensamento positivo, não é na força do nosso braço, Deus, mas é na força da Tua alegria, Jesus, que nós queremos viver nessa terra. Ó Pai querido, porque nós reconhecemos que Tu és Deus e Senhor sobre toda a terra. Aleluia, Jesus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado. Cante isso a Ele, meu nome louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Oh Jesus, nós Te glorificamos, Senhor. Erguemos as nossas mãos, erga as suas mãos, meu irmão. Declare isso a Ele, dizendo que Ele é exaltado. Oh Senhor, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado. Seu nome Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Senhor, nós Te glorificamos, Deus, porque só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, Deus, entre as nações, Jesus. Porque, Senhor, enquanto nós declaramos que Tu és santo, o Senhor vai trabalhando no nosso coração, Jesus, eu creio nisso. Enquanto você declara santo, santo, santo é o Senhor, Ele vai estabelecendo um novo patamar no teu coração. Enquanto você declara santo, 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 Ele vai mudando os teus pensamentos. Enquanto você declara santo, 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 Ele vai construindo o trono do teu coração. Oh Deus, declara, meu irmão, que Ele é santo. Porque, Deus, nós queremos, oh Deus, estar diante de Ti, Senhor. Oh Pai querido, porque longe de Ti, Senhor, quem nós somos, que pensamentos nós temos, Deus.
Sem a tua presença, Senhor, o que resta em nós, Jesus? Ó Pai querido, sem a tua presença, sem a tua manifestação, sem a voz do Espírito Santo dentro de nós, quem nós somos? Para onde nós iremos, Jesus? Que planos teremos? Ó Deus, que estilo de vida nós teremos nessa terra? Em quem depositamos a nossa confiança? Ó Santo Espírito de Deus, vem agir na vida de cada um aqui, Jesus. Cada dificuldade, cada problema, cada pensamento, Deus, que esteja no coração de cada um aqui, Deus, vai trabalhando, enquanto nós declaramos santo, 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 santo. O Senhor vai afastando todo o pensamento de morte, o Senhor vai afastando todo o pensamento de derrota, o Senhor vai afastando todo o pensamento que é o fim. Enquanto nós declaramos que Tu és santo, o Senhor vai afastando todo o pensamento de que as coisas não dão certo e que não há paz na nossa casa. E que enquanto nós declaramos que Tu és santo, 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 o Senhor vai trabalhando no nosso lar, o Senhor vai trabalhando na nossa família. Ó Pai querido, enquanto nós declaramos, Jesus, que Tu és santo, o Senhor vai trabalhando, Deus. É nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que você crê, meu irmão. Então levanta as tuas mãos e declara: santo, santo, santo és Tu, Jesus. Enquanto nós declaramos que Tu és santo, Deus, o Senhor vai vencer nas nossas batalhas. Os nossos problemas vão sendo vencidos, os nossos gigantes vão sendo derrubados, o nosso caminho vai ficando mais claro. Ó Deus, enquanto nós declaramos que Tu és santo, Deus, o Senhor vai acalmando o nosso coração, lançando por terra toda ansiedade, todo problema que você parece que está tão grande quanto uma montanha, mas o Senhor vai dizer: montanha, erga-te e lança-te no mar. Porque é nesse Deus que nós cremos, porque o Deus de Israel, aquele que abriu o mar vermelho, ainda é o mesmo hoje. Ele não é o Deus dos antepassados, Ele não é só o Deus do antigamente, Ele é o Deus que pode fazer algo novo na sua vida, meu irmão. Se você crê nisso, você pode levantar as suas mãos e declarar: santo, 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 santo. Ele quer ouvir a tua voz, meu irmão. Ele veio receber o louvor porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse, Senhor? Oh, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Por isso nós declaramos: santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Diga isso: santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Jesus, santo Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Vai declarando que Ele é santo. Erga a tua voz e diga: santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor,
digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Porque eu creio, enquanto você está falando, meu irmão, enquanto você está declarando santo, santo, o Senhor está trabalhando na tua casa, o Senhor está trabalhando na tua família. Aquele problema que você acha que está acontecendo, meu irmão, não olha para o teu lado, fecha os teus olhos. O Senhor quer falar contigo essa tarde. Você não vai sair daqui igual, você não vai sair daqui da mesma forma, porque o Senhor tem um propósito na tua vida, o Senhor tem um propósito na tua casa. Ele quer ouvir a tua voz. Fala com Ele, porque o Senhor não é mais um Deus de longe, Ele é o Deus de perto. Ele está olhando para a terra, para aqueles que ouvem, para aqueles que estão adorando em espírito e em verdade. Se o seu coração está voltado para Ele, meu irmão, Ele quer falar contigo, Ele quer encher o teu coração do Espírito Santo. Ele quer que você voe voos mais altos, Ele quer que você estabeleça um novo patamar na sua vida. Ele quer que você viva algo maior, meu irmão. Declare santo, santo, santo. Oh, Pai, se você não sabe o que falar, vai declarando que Ele é santo. Se você não sabe como orar, vai declarando que Ele é santo. Se você não sabe o que dizer porque os problemas são muito grandes, declara que Ele é santo, que Ele vai agir na tua vida, meu irmão. Ele vai agir nas nossas vidas. É assim que eu creio, Jesus, é assim que eu creio, Senhor. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Oh, cante a Ele, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão, porque eu creio, se você recebeu essa palavra, essa semana vai ser diferente na sua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus, porque você vai estar colocando diante dele todas as suas dificuldades, os seus problemas. E eu creio que o Deus que iniciou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. Amém? Glória a Deus. Aproveita que você está aí de pé e aplaude o Senhor mais forte. Ele merece toda honra e toda glória e toda adoração. É para Ele que você veio aqui, não é? É para Ele que você veio aqui. Aleluia. Aproveita que você está de pé, fala com a pessoa que está do teu lado, aquela pessoa que você ainda não viu, aquela pessoa que você falou de longe assim, aproveita para dar aquele abraço forte, porque nós estamos agora entrando no nosso Minuto Conexão. Conectando. Oi, família, como é bom ter você aqui.
trouxe para você as programações da nossa igreja para os próximos dias. Fica ligado! Mulheres da Paz Church, a contagem regressiva já começou. A Paz Woman Conference 2025 está chegando. Será um tempo preparado especialmente para você. Dias de comunhão, palavra de Deus e um despertar sobrenatural na sua vida. Um encontro para renovar as suas forças, celebrar junto com outras mulheres e viver algo novo da parte do Senhor. E atenção! O segundo lote promocional já está disponível, mas só até o dia 31 de setembro. Garanta o seu ingresso individual por R$ 80 ou junte suas amigas, monte a sua caravana e a cada 20 inscrições ganhe um ingresso. Nos dias 31 de outubro a 1º de novembro, Deus tem algo especial para derramar sobre você. Garanta hoje mesmo a sua inscrição e venha viver com a gente esse tempo inesquecível na Paz Woman Conference. Um tempo de renovo, treinamento e capacitação para você e sua equipe. Traga seus auxiliares e anfitriões e não fique de fora desse encontro especial preparado para todos os líderes das nossas igrejas. Life Day, nesse sábado. Venha viver esse mover com a gente. Olá, eu tenho uma bênção para compartilhar com você nesse momento. Eu e o pastor Eliezer, nós estamos assinando um contrato de locação para uma nova Paz Church. Eu queria dizer para você que está chegando aí a Paz Church do Eusébio, numa avenida principal, num prédio fantástico, que vai servir o nosso querido Eusébio. Isso é só o começo, né? Com certeza, só o começo de grandes bênçãos que vem por aí. Estamos com a nossa equipe aqui, celebramos esse avanço. Olá, queridos, tudo bem? Eu estou aqui com o pastor Jean e pastora Paizinha num momento muito especial e queremos compartilhar essa alegria com vocês. Nós estamos assinando um contrato de construção de uma nova Paz Church, de uma nova igreja, realização de um grande sonho. Vem aí a Paz Church Maracanaú. A nova igreja será na Avenida Padre José de Holanda, ali em frente ao Unido Box. E nós estamos aqui para agradecer por suas orações e queremos compartilhar essa alegria e declarar que isso é só o começo. Vem aí, Paz Church Maracanaú. E tudo isso, meus irmãos, é para a glória de Deus. A igreja do Senhor avançando. E nós estamos a contemplar o que o Senhor vai acrescentando, os que vão sendo salvos, no nome de Jesus. Tchau! Boa noite, irmãos. A gente, toda vez que nós viemos a Paracuru, nós estamos vendo muitas pessoas novas na igreja, né? Então, eu creio que pouca gente me conhece. Eu sou o Tiago, esposo da Késia, cunhado da Liliane e cunhado do Júnior. E me deram hoje a honra de poder celebrar a oferta e o santo dízimo a Deus. Amém? Eu queria poder compartilhar com vocês uma reflexão um pouquinho diferente daquilo que a gente vem recebendo aos nossos domingos, que é relembrarmos os 10 mandamentos, né? Se você for lá em Malaquias, que é o mandamento não furtar, se você for lá em Malaquias, diz o seguinte: pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, o que eu quero poder compartilhar com vocês? Que hoje nós ofertarmos, nós honrarmos ao Senhor,
com as nossas ofertas, nós devolvermos o dízimo, o santo dízimo a Deus, ele é um mandamento bíblico. E esse mandamento, ele se concretiza tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, eu queria poder lhe convidar esse final de tarde, nesse de noite, para poder seguirmos os 10 mandamentos que Deus tem nos dado e honrarmos ao Senhor com os nossos bens, com as nossas ofertas, sermos fiel no nosso santo dízimo, sermos fiel a Deus com as nossas ofertas. E quando a gente segue esses 10 mandamentos, Deus ele vai abençoar a sua vida, as bênçãos lhe perseguirão. Então, quero poder lhe convidar nesse momento, a equipe, para estar entrando. Coloque a mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse domingo, por estarmos aqui na casa do Senhor, para que Deus possa abençoar essa casa, abençoar Paracuru, abençoar seu lar, abençoar seu trabalho, e que a gente possa seguir todos os mandamentos conforme Deus nos trouxe, Deus, através de Moisés, nos ensinou. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa tarde, início de noite, obrigado por esse dia especial, obrigado por estarmos aqui hoje para honrar o Senhor. O Senhor nos dá o privilégio de honrarmos o Senhor com as nossas primícias, os nossos dízimos. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar esse privilégio de poder seguirmos a Tua palavra, seguirmos os Teus mandamentos. E eu declaro aqui sobre a bênção sobre a vida de cada irmão essa noite, que o Senhor possa abençoar grandemente, que os seus celeiros venham transbordar de vinho, os seus lagares venham ser cheios, que as janelas dos céus venham se abrir para as comportas do céu venham se abrir para cada um que está aqui essa noite, no nome de Jesus. Amém, queridos. Rapaz, todo final de semana o concunhado tá aqui, né? Não perde um. Rapaz, o povo para cozinhar bem esse povo da tua casa, mano. Nunca vi. É bom, mano. Convide um dia, viu, também. Bom Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. Tiago esperto. Te conheço, Tiago, faz tempo. Pai do Senhor, meus irmãos, só um aviso, antes de nós iniciarmos, aliás, 2, né? O pessoal está fechando aí a segunda caravana, né? Para o Paz Woman em Fortaleza, agora no final do mês de outubro, começo de novembro, né? Dia 31 e dia 1º. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, minha cara irmã, por favor, procure a pastora. E lá no grupo da igreja tem lá a fichinha de inscrição, né? Você colocar o seu nome, não a inscrição, mas você botar seu nome lá para fazer a inscrição para o pessoal ir para Fortaleza. Dia 12 agora, que é o dia das crianças, o pessoal do Ministério Kids está se mobilizando. Semana passada eles fizeram aí uma torta de frango, né? Muito, muito boa, muito saborosa, né? À noite, quando a gente chegou em casa, a gente foi jantar com arroz, né? Misturou lá, foi muito legal, bem interessante mesmo. E hoje eles estão com um consumê, né? Que a igreja consuma esse consumê para ajudar os meninos, né? Aí do dia 12 de outubro, né? O pessoal estava fazendo ali esse consumê, né? Estava aqui atrás fazendo aqui do lado. Muito cheiroso, eu sentia que eu estava orando, né? E eu senti o cheiro, fui lá ver o que era, né? Aí tinha alguém na cozinha, eu não podia mexer, né? Aí me disseram que era o consumê, né? Mas muito cheiroso.
Em nome de Jesus. Meu amado, eu queria que você, por favor, abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Eu acho que os meninos vão ficar com o comando aí atrás, né, Fábio? Hein? Vai trazer para mim aqui? Ok. A Paz Church, ela está começando uma nova série, né? Novos Começos é o nome dessa série. É muito, muito tremenda, né? Eu já peguei a primeira e a segunda, já li as duas, né? É muito interessante, tanto a primeira como a segunda. E hoje nós vamos ter a primeira, que fala a respeito de novos começos, né? Um novo começo em direção à promessa de Deus. Nós vamos dar uma observada nisso, porque a gente percebe, meus irmãos, que todo começo exige uma tomada de posição, né? Às vezes exige uma reflexão bastante apurada, né, para você começar por exemplo, você vai iniciar uma empresa. Será que eu tenho condição de começar e tudo? E aí você toma uma posição, né? Eu digo isso porque a gente lá em casa, nós já passamos por isso, né, de termos uma microempresa há muitos anos atrás, e a gente conversava muito, tanto eu como a Rose. Não existe mais, faz muitos anos que não tem mais, mas no início, logo há alguns anos, quando a gente começou a pensar, a gente tomou uma posição, né? E queria exigir tempo, queria exigir esforço, queria algumas coisas não iria mais fazer, a gente tinha que fazer viagens onde a gente não costumava ir. Então, tudo isso, a gente disse, olha, a gente tomou uma posição e disse, a gente vai fazer isso, vamos enfrentar, vamos crer que vai dar certo em nome de Jesus, e deu, né? E deu. E obrigado, meu irmão, obrigado demais. Novos começos, obrigado, Abraão. Uma série de mensagens, né? Novos começos, a gente tem essa série de mensagens aqui, e é justamente isso. E às vezes as pessoas não precisam pensar muito para tomar uma decisão, né? Tem gente que toma uma decisão mais rápida. Por exemplo, eu vou começar uma dieta, né? Eu vou emagrecer. Pronto, amanhã é dia. Amanhã de segunda-feira é dia de a gente começar a fazer dieta. Eu lembro que quando eu fui fazer minha cirurgia bariátrica, isso há 13, 14 anos atrás, o médico perguntou assim, você já tentou emagrecer? Eu tinha 136 quilos na época, hoje estou com 90. E o médico disse assim, você já tentou emagrecer? E eu comecei a contar a história, né, do que eu já tinha tentado, eu tinha começado alguma coisa. O que de folha você imaginar, eu comi, né? Comi folha e comi tudo que foi dieta, a dieta da lua, dieta não sei o quê, eu fiz tudo isso aí, né? Fui para outros planetas, voltei, fui assim, não deu certo, né? E aí tive que realmente entrar na faca, né? Por assim dizer, e passei porque minha saúde estava começando a dar sinais, né? E a gente às vezes tem que tomar uma decisão para começar uma dieta, né? Começar a fazer exercícios. É bom fazer exercício, andar correndo no meio da rua? Dói, né? Dói as pernas, dói as costas, mas a gente precisa, né? Isso é necessário para a gente poder fazer. Pessoas que começam a se preparar para um vestibular. Olha, eu vou tomar uma posição hoje, né? Eu vou começar a estudar, vou organizar minha vida e vou ter tempo para tudo, né? Às vezes a gente que trabalha, tem o nosso trabalho secular, e também pastoreia a igreja, a gente acha que não tem tempo, e de repente Deus abre uma oportunidade, uma porta para que a gente tenha tempo para continuar a sua obra, né? Sempre fazer alguma coisa, a gente sempre aparece, ou aparece alguém para poder ajudar, e isso é o começo, né? O começo de uma direção, o começo de algo que a gente precisa fazer na vida, e a gente se organiza para poder fazer. E nós vamos ter hoje, justamente, um novo começo em direção à promessa, e eu tenho esse texto aí, Jeremias, capítulo 29, 11 a 14, para a gente poder dar uma olhada. Quando Jeremias está falando a respeito para o povo que estava no cativeiro, né, no cativeiro babilônico, e ele diz assim, o próprio Deus falando para o povo, através do seu profeta, diz, eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus estava falando para um povo que estava sendo levado para o cativeiro, estava cativo, né? Povo que estava escravo, você olhava e dizia assim, mas nada está dando certo,
Eu estou olhando, estou vendo Nabucodonosor aqui na minha frente, estou vendo os babilônicos aqui cercando a cidade, estou vendo aqui as coisas acontecendo ao meu redor, tudo parece que não tem esperança, as portas parecem que já estão todas fechadas, mas Deus tem uma palavra de liberdade, de libertação, de paz, né? Uma palavra de futuro. Um futuro e uma esperança, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou seja, esse cativeiro, essa ideia de prisão, essa ideia de você ser um escravo, isso aí não está no meu coração. Vocês estão desse jeito, no caso de Israel, lógico, por causa da idolatria, por causa de estar botando outros deuses, estava abandonando o Senhor, estava passando por uma situação difícil. E ele diz, e vocês me invocarão, é preciso que a gente procure Deus, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês vão me procurar, vocês vão me invocar, vocês vão orar a mim, e eu estou dizendo que eu vou ouvir. Meus ouvidos não estão fechados. Vocês me buscarão e me encontrarão. Quando é que eu vou encontrar Deus? No caso, o profeta falando para o povo, quando me buscarem de todo o coração. Quando o coração de vocês não tiver mais essa idolatria, quando o coração de vocês estiver voltado totalmente para mim, então vocês me encontrarão. E ele continua dizendo, serei achado por vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Então é uma promessa muito maravilhosa, uma promessa de mudança, uma promessa de coisas boas, é uma promessa de Deus também para a nossa vida, não é somente para Israel. Eu creio que isso aqui vale para nós, quando nós buscamos a Deus, quando nós procuramos a Deus em oração, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos ouve e Ele é achado, por assim dizer, achado por nós. E o povo de Israel, ele olhava e dizia, pai, está complicado a gente ver esse negócio aqui. E preste bem atenção, tinha um prazo para isso aqui, era 70 anos de cativeiro, era 70 anos de escravidão. Isso só foi visto depois por Daniel, quando Daniel viu através das profecias de Jeremias que esse cativeiro tinha chegado ao fim, e ali Daniel começou a orar diante de Deus. E esse versículo, ele trata para 3 pessoas, aos que estavam sem esperança, uma palavra de Deus para os que estavam sem esperança, olharam e diziam, rapaz, isso aqui não vai dar certo nunca, essas portas estão todas fechadas. Aos que tinham falsas esperanças, confiar talvez no homem, confiar que Nabucodonosor fosse mudar de ideia, confiar que de repente uma nação viesse e tirasse eles da Babilônia, alguma coisa nesse sentido, não sei. E aqueles com esperanças verdadeiras, aqueles que criam em Deus, aqueles que sabiam que a palavra de Deus era verdadeira, sabiam que a palavra de Deus ia se cumprir e isso iria ocorrer. Eu acredito que nós, como crentes, nós fazemos parte daqueles que têm esperanças verdadeiras. A gente não espera no homem, a gente não espera, a gente não vive sem esperança, mas muito pelo contrário, nós somos aqueles que temos esperanças verdadeiras. Nós esperamos em Deus. O homem pode ser até instrumento de bênçãos nas nossas vidas, mas essas bênçãos, por assim dizer, vêm do Senhor, ok? E nessa nova série nós vamos ver algumas verdades, e alguns textos bíblicos que a gente vai analisar. Deixa a Bíblia guardadinha aí em Gênesis capítulo 11. E a gente aqui vai ver novos começos, Novos começos na área da saúde, novos começos na área dos estudos, novos começos com os nossos pais, novos começos com os nossos cônjuges, novos começos no nosso trabalho, novos começos, quem sabe, em algo que Deus tem colocado no seu coração para você tomar uma decisão, tomar uma posição com relação à obra dele, algo que Deus tem chamado e você tem caducado com isso, tem deixado o tempo passar, não tem se posicionado com relação ao Senhor. Deus dá novos começos para pessoas, lógico, pessoas como eu e como você. Isaías capítulo 43, 18 e 19 diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem se considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Pessoas que têm novas chances, novas oportunidades que Deus está dando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ezequiel 36, 36 diz, 26, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Aqui são versículos com relação a Deus dar novos começos para pessoas. Diz, pastor, eu estou precisando disso na minha vida, algo novo que vai começar na minha vida, é algo particular meu, é algo na minha vida, é algo que eu preciso de Deus, é algo que eu preciso estar mais sintonizado com Deus. Eu queria
justamente isso, ter um contato maior com Deus. Então, eu acredito que Deus dá novos começos para pessoas, como também Deus dá novos começos para situações difíceis. Pastor, são situações que eu estou passando. São situações agora que eu estou vivendo. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Está passando por situação difícil? De alguma forma, isso, se você observar, isso vai glorificar o nome de Deus. Parece que não, mas no final o nome de Deus será glorificado. É momento difícil, momento que você está passando, pode demorar um mês, um ano, mas no final você vai ver que o nome de Deus será glorificado em tudo isso, como foi glorificado, como nós vimos semana passada, na vida de Jó. Para que uma situação mais difícil do que aquela? Tudo estava contra Jó, todos estavam contra Jó, e no final tudo foi para a honra e para a glória de Deus, que ainda hoje nós falamos a respeito do livro de Jó. Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso aqui não quer dizer, de forma literal, que o choro vai durar somente a noite e amanhã de manhã vai ter uma resposta, vai ter um resultado. Não, isso aí pode demorar mais tempo, mas é uma questão, durante a noite, e eu não sei se vocês já passaram por isso, eu acredito que sim. Quando a gente está doente, a gente está passando por um momento difícil de saúde, principalmente a gente que é casado, você acordado de noite, às vezes com dor, às vezes com uma dor de cabeça, às vezes com uma dor de dente, às vezes a perna está doendo, às vezes você não está se sentindo bem, você olha para o lado, o outro dormindo, que ronca e tal, e à noite parece que não passa, você não tem com quem conversar, você não tem para quem ligar, porque você diz, eu podia ligar para fulano agora, mas ele está dormindo, podia ligar para minha família, mas ele está dormindo, mas se eu ligar para alguém no Japão, ele vai atender, porque aqui é meia-noite, lá é meio-dia, mas eu não sei falar japonês, então não vai dar certo, então eu vou continuar aqui em silêncio. Então a noite parece que não passa, você não passa, parece que as coisas vão se tornando mais difíceis. Então o choro pode durar durante aquele período que parece que nunca termina, mas amanhã um dia chega, amanhã um dia chega. Deus dá novos começos, meus irmãos, também após erros e falhas. Todos nós falhamos, todos nós erramos, em graus às vezes diferentes, mas todos nós acabamos errando. Erramos às vezes com a nossa família, erramos às vezes no nosso trabalho, nas escolhas que fazemos na vida, às vezes erramos muito na obra de Deus. Queremos fazer alguma coisa, a gente acha que está agradando o coração de Deus e queremos fazer alguma coisa que não é bíblico, não está respaldado na palavra, e a gente acaba cometendo erros e falhas. Salmo 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu lembro que isso aqui o profeta Natan chegou para Davi e falou do pecado dele, confrontou Davi, bateu de frente com Davi cheio de razão. Naquele momento, se você for olhar, o pecado de Davi consumia os ossos de Davi, mas por fora, Davi era cheio de autoridade, cheio de realeza, e o profeta Natan disse: não, Davi, esse homem é tu, você foi que matou Urias, você foi que ficou com a mulher de Urias, você foi que cometeu esse adultério, foi você que cometeu esse homicídio, e não matou somente Urias, os outros soldados que estavam com Urias também morreram por causa desse seu pecado, E aí o Salmo 51, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Problemas, falhas acontecem na vida do povo de Deus? Acontece. Erros pequenos, erros grandes, coisas que são mínimas, mas coisas que são muito mais sérias. Às vezes é um probleminha com um amigo, às vezes com uma pessoa ali, um irmão, alguma coisa, irmão mesmo biológico, Às vezes é uma coisa mais séria, dentro do seu trabalho, algo que você disse, algo que você pode até perder o seu emprego por causa de determinadas situações. Então, Deus dá novos começos após erros e falhas. 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, também o Senhor Jesus diz: abra a boca. João diz: fala, abre os teus lábios, confessa os teus pecados. Deus é fiel e Deus é justo para perdoar os nossos pecados. João 8, 10 e 11 diz, quando a respeito da mulher samaritana, nem eu te condeno, vai e não peques mais, quando ela tinha
cometido aquele erro, e não era uma invenção, foi dito que ela tinha sido flagrada, né, em adultério. E a gente, quando examina o texto, você observa o texto, você vê ali uma série de erros, né, do que aconteceu. Só estava a mulher, o homem não estava. Eles queriam colocar ali diante de Jesus uma situação difícil, né, era a lei, mas o Senhor Jesus diz, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Eu quero também só abrir um parêntese e dizer que alguns irmãos pregam que essa mulher era Maria Madalena. Não, a Bíblia não dá respaldo para que essa mulher seja Maria Madalena. Diz que era uma mulher que foi flagrada em adultério, mas não diz que é Maria Madalena. Nunca diz que era Maria Madalena. Sobre Maria Madalena, a Bíblia diz que foram expulsos dela 7 demônios. Não era essa mulher aqui, ok? Não sei se era, mas a Bíblia não dá essa segurança para nós. Deus dá novos começos também até para a história toda, né? A história, como por exemplo, Lamentações 3, 22 e 23, aqui Jeremias, falando a respeito para o povo de Israel, diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Renovam-se cada manhã. Né? Apocalipse 21 e 5 diz o seguinte, e aquele que estava sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. E quando a gente observa isso, meus irmãos, a gente nota que Deus, ele não perde o controle da história. Deus está no controle da história. A gente não vive de forma aleatória, de qualquer maneira, pelo mundo. Não, nós entregamos a vida ao Senhor, e eu sempre digo isso, que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente está entregando a vida a Ele. Diz, olha, estou entregando a minha vida nas tuas mãos, e as minhas mãos, e a minha vida está sob teu controle. Está debaixo do teu controle, a minha vida está debaixo das tuas mãos, o que o Senhor quiser fazer comigo, o Senhor fará, porque eu sei que é a melhor coisa a ser feita, ok? Então nós vamos passar aqui para a série, a gente deu esses versículos de introdução, um novo começo em direção à promessa, ok? Esse é o primeiro que a gente vai ver. A gente quer meditar um pouquinho com relação à questão da promessa, falar um pouco sobre Abraão, né? Romanos capítulo 4, versículo 16 e Gálatas 3 e 7 diz que Abraão é o pai espiritual de todos os que creem. Nós fazemos parte da família de Abraão. O Israel de Deus, a verdadeira família de Abraão é o Israel espiritual. Nós somos descendência de Abraão. Nós fazemos parte da promessa que foi feita a Abraão, né? As famílias da terra. Nós fazemos parte dessa promessa. Eu faço parte dessa promessa, você faz parte dessa promessa. E é interessante que a Bíblia, a única pessoa que chama de amigo de Deus é Abraão, né? Amigo de Deus é quando você tem um amigo, é aquele que você conversa, né? Você escuta, você fala, e a pessoa ali escuta, e ali é o seu amigo, né? Alguém que você tem uma certa intimidade, de você chegar e ter uma conversa, e ter uma amizade, né, com essa pessoa. E a Bíblia chama Abraão justamente de amigo de Deus. E eu queria, você não vai ver aqui, eu vou colocar aqui somente Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4, aqui. Mas nós queremos ler com você Gênesis de 11, a partir do versículo 22, até o final, certo? E depois nós vamos ler aqui, né, até Gênesis 12, de 1 a 4. Mas eu quero ler o capítulo 11, do versículo 22 a 30, para a gente poder acompanhar. Se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar aqui, não há problema nenhum. Que fala a respeito do chamado de Abraão, e fala a respeito da família, né, da genealogia de Abraão. E diz assim, versículo 22, porque tem uma série de pessoas, né, da família dele, mas eu quero começar do versículo 22, começando do avô de Abraão, né? Viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 24. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá, que é o pai de Abraão. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos, na minha Bíblia tem Terá, eu não sei se algumas
tem Tera, então não tem nada de errado com isso, né? Não é que você está lendo errado, porque algumas versões traz com acento, outras traz sem acento. Estou lendo aqui na minha, ok? Ou já que vamos ler aqui um Tera, né? Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naô e a Arã. Então você tem aí 3 filhos de Tera, né? E os 2 irmãos de Abraão. Abraão, no caso Abrão, tinha 2 irmãos. Um era Naô e o outro era Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naô e Arã. E Arã gerou a Ló. Então Ló era sobrinho de Abrão, porque era irmão de Abrão. Então Ló era sobrinho de Abraão, ou no caso Abrão. Morreu Arã, o pai de Ló, morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Então, o pai de Abraão perdeu um filho, né? Um irmão de Abraão morreu, mas o Ló ficou, que era sobrinho dele, ficou vivo. Ficou sem amparo, por assim dizer, né? De um pai. Abrão e Naô tomaram para si mulheres, os outros 2 irmãos que restaram, tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naô, Milca, filha de Arã, né? Que foi pai de Milca e de Isca, né? Não sei se aqui tem acento também, tem, Isca, né? E de Isca. Então, possivelmente, né, pelo que a gente observa pelo texto, houve um casamento aí entre tio e sobrinha. Sarai era estéril, não tinha filhos. Então a esposa de Abraão não gerava filhos, né? A esposa de Naô teve Milca, né, foi pai de Milca e de Isca. Então ela não era estéril. Mas Sarai, né, ficou Ló, que era filho de Arã, sem pai. O outro irmão, Naô, casou e teve 2 filhas. E Abrão casou com Sarai, não teve filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, que já tinha falecido, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Você nota que Arã é um local. Não sei se o nome dado por causa do filho que morreu, não, a Bíblia não fala, mas eles foram para o local, não se sabe se quando chegaram lá deram esse nome a esse local. Arã, que lugar é esse que é? Arã, é o filho do falecido, né? O nome do falecido, possivelmente não sei. Estou dizendo aqui algo que não consta, né? Mas o nome era exatamente o nome do filho de Tera. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Então, o Tera morreu, viveu 205 anos e morreu. E note que quando Tera teve Abrão, Tera viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naô e a Arã. Então, Tera, ele tinha 70 anos e morreu com 205 anos. Com 205 anos. Quer dizer, ele ainda viveu, não sei, faz um cálculo aqui para mim bem rapidinho, 70 anos, 70, 30, 135 anos. Depois que ele gerou os 3 filhos. Só para a gente ter uma ideia, Isaac nasceu com quantos anos? Quando Abraão tinha quantos anos? Alô? 100, muito bem, né? 100 anos, né? Então a gente percebe que pela história, o nascimento de Isaac, se a gente for bater o cálculo, Isaac ainda tinha um avô ainda por 35 anos, né? Pelo cálculo que a gente coloca aqui, né? Possivelmente, pelo cálculo que a gente faz sim, né? A Bíblia não fala depois desse avô, só diz que ele morreu aqui, depois de tantos anos, mas não fala se ele teve alguma influência, lógico, porque eles saíram da terra e foram para outro lugar, possivelmente não tinha
esse encontro, talvez mais com a sua família. Capítulo 12. O Senhor disse a Abrão, aqui, saia da sua terra, da sua parentela, ou seja, deixa teu pai, deixa teu outro irmão, deixa teus outros sobrinhos aí, e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Sai do meio do teu povo, você tem tio, avô, o que for, deixa aí e vai embora. Eu vou mandar você para um outro local. E dá uma promessa para ele: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Seja uma bênção, né? Seja uma bênção. E ele dá outra promessa a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem, que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Promessa. Você saiu com a promessa de Deus. Você saiu com a promessa de Deus. E aí diz: partiu Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. Sai. Não disse: ó, talvez tu saia. Vem cá que eu quero bater um papo contigo, quero perguntar se você vai sair. Né? Quero ver se você topa essa empreitada. Não, Deus deu uma ordem. Deu uma ordem. Sai, vai embora. E Ló foi com ele. Era o sobrinho, né, dele, que o pai havia morrido. E Ló disse: não, Ló, tu vem comigo, vamos aqui comigo. Né? Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele tinha 75 anos. Se Isaac nasceu com 100, Isaac, filho da promessa, nasceu 25 anos depois. Ismael, quando nasceu, que foi o filho de Agar, que era a escrava egípcia, nasceu 14 anos depois. Nasceu 14 anos depois. Né? O que podemos aprender com Abraão? Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Está lá em Gênesis 16:16. 16, 86. Não, então dá 11, na verdade. E aqui a palavra de Deus, eu queria começar com uma pergunta de 4. Será que nós temos escutado o chamado de Deus na nossa vida? Escute o chamado de Deus. Saia da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus falou com Abraão. Se eu chamar Abraão, é o mesmo Abraão. Mas Deus chamou. E na hora que eu estava estudando esse texto, eu fiquei lembrando quantos de nós saímos da nossa casa. Quantos de nós? Quantos de nós deixamos a nossa casa? Eu fui um que deixei a casa dos meus pais. Fui embora da casa dos meus pais. O único filho de 8 da minha família que saiu da cidade onde nós morávamos, e os meus irmãos ainda moram lá. O único que saiu da cidade fui eu. Sai da tua casa e do meio da tua parentela. Vai embora. Vai embora. Na época, esse chamado de Deus na minha vida, ele estava ainda encoberto. Ele ainda estava encoberto. Mas havia um propósito. Tirou a minha esposa da cidade onde ela mora. Nós não somos daqui, nós somos estrangeiros numa terra que não é nossa. Hoje é nossa, porque a gente faz parte da cidade e tudo. Há 23 anos, quase 24, nós estamos aqui, a Rosa está muito mais tempo. Mas a gente faz parte já do povo de Paracuru, a gente defende a cidade da gente, aqui é a cidade que a gente mora, que a gente ama esse lugar. Mas nós recebemos uma ordem. Quando você recebe uma ordem, você sai, meus irmãos, do conforto que você tem, da segurança que você tem, dos pais que você tem, dos seus irmãos, dos seus amigos. Você vai para um lugar onde você chega e você olha, você não conhece absolutamente nada. Você não conhece nada. As ruas da minha cidade eu conhecia tudo. Quando eu cheguei para trabalhar na primeira cidade que eu fui, eu tive que fazer um levantamento de todas as ruas da cidade para eu saber onde é que eu estava morando, para eu poder trabalhar.
Quando eu cheguei em Paracuru, eu fiz uma relação, ainda tenho essa relação, de todas as ruas de Paracuru. Todas elas. Mais de 200 ruas. Nome por nome e ponto de referência. Para conhecer a cidade. Porque era uma cidade nova. Era um local novo. E Abraão ia para um lugar onde ele não sabia onde era. Ele deixou a casa do pai, ele deixou as suas referências, né? Deixou a família, deixou a cultura. E a gente traz isso. E a gente traz isso na gente. Quantos dos nossos amigos, eles vão para outras regiões, né, para outros lugares, de cultura completamente diferente, e quando chegam lá, eles continuam. É como dizer assim, o homem saiu do mato, mas o mato não saiu do homem. Assim, o homem saiu do interior, mas o interior não saiu do homem. E a gente também tem essas características. A gente quer fazer na nossa casa o que a gente via na casa dos nossos pais. Vocês já prestaram atenção nisso aí? A gente quer fazer exatamente a mesma coisa. Quer comprar a toalha da mesa parecida com a que tinha na casa da mamãe, né? A garrafa de café que você chega, está olhando, comprar. Essa garrafa parece com que a mamãe tinha, vou comprar. Às vezes veste as roupas muito parecidas. Usa alguns objetos antigos dentro de casa, traz. Eu tenho lá em casa um objeto que eu ganhei dos meus irmãos depois da morte dos meus pais, que tem mais de 60 anos. Os líderes, quando vão lá para casa, ainda tomam o leite ainda dentro da vasilhazinha, com mais de 60 anos. Aí se quebrar, aí meu Deus, aí vai ser uma briga grande nesse dia lá. Mas tá lá, é coisa nossa, é que a gente guarda com carinho, com amor, são as nossas referências. A gente traz isso no nosso coração. Deus nos chama para ir para um lugar distante, mas a gente traz dentro do nosso coração tudo isso, né, que a gente trouxe da nossa família, o sotaque, a maneira de ser, né, a maneira de tratar. Todo novo começo, em direção à promessa, exige renúncia. Para receber o novo, precisamos soltar o velho. Então, exige renúncia, a gente precisa deixar algumas coisas para trás. A gente, quando deixar o emprego, para poder pegar um emprego noutra cidade, você vai e diz, rapaz, será? Deixando meus amigos, aqui foi o lugar que eu trabalhei, aqui, tantos anos que eu fiquei nesse canto aqui, deixar tudo isso aqui para ir para um lugar que eu não conheço, gente que eu nunca nem ouvi falar, uma cidade que eu nunca andei. Eu tenho que ir para lá, é um novo começo, é um novo momento. Mas a gente precisa deixar as coisas velhas, né? Soltar o velho, deixar o antigo. Deus está trazendo a gente para um novo começo. Segundo ponto, decida romper com o passado e caminhar pela fé. Meus irmãos, quando a gente vai observar, Abraão, ele vinha de uma região idólatra, politeísta. Era um homem que passava por situações de ver coisas absurdas. Coisas absurdas. Coisas absurdas. Ele não foi perfeito. A gente vai ver daqui a pouco que ele não foi perfeito. Ele mentiu, ele disse umas coisas erradas aqui, fez umas coisas erradas. Mas ele vinha de uma região onde as coisas antigas precisavam sair do seu coração. O pai dele saiu de Ur para Arã, né, para uma terra, saiu de Ur dos caldeus e foi para uma terra para Arã. E era uma terra diferente da deles. Era uma terra que não era a terra deles. Era uma terra que eles precisavam deixar para trás, as coisas velhas, e agora estarem numa terra nova. E Deus disse, olha, tu está num lugar novo, mas não é esse o lugar que eu quero que você fique. Você tem que ir adiante. Eu quero você longe dos seus parentes. Eu quero você longe do seu pai. Eu quero você longe dos seus irmãos. Eu quero você com uma missão. E nessa missão eu vou te abençoar. Através de você, eu vou abençoar as famílias da terra. Todas as famílias que olharem para você, que são da tua descendência, da descendência de Abraão, elas serão abençoadas e você vai ser uma bênção. Você vai prosperar. E a gente, meus irmãos, muitos de nós precisamos romper com o passado. Na direção do novo. E enquanto eu estava meditando a respeito disso, muitos de nós que saímos da nossa terra, da antiga terra em que nós morávamos, do antigo lugar em que nós vivíamos, da antiga vida em que nós estávamos,
E entenda que lugar, eu não estou somente falando de lugar físico, mas estou falando de situações de vida em que você vivia e agora você está num lugar novo. Você vivia no mundo e agora você está na igreja. Você vivia com as coisas lá de fora e agora você está numa nova terra. Mas muitos de nós ainda estamos vivendo com um espírito doente. Por quê, pastor? Porque a gente está preso no passado. A gente está preso com as coisas velhas. Se você mudou de um lugar físico, muitas vezes está atrelado ainda às coisas que estão lá. Coisas que te adoeceram lá, você está trazendo para cá. Mudou o lugar, mas parece que não mudou a situação. Gente que acorda de manhã e pega as coisas do passado, as dores do passado, o espírito doentio do passado. Toda manhã acorda, faz daquele lugar um altar e rega de lágrimas todas as manhãs. Todas as manhãs. Mudou de lugar físico, mudou de lugar, saiu do mundo e veio para a igreja, mas ainda está preso, atrelado aos amores antigos, às coisas antigas, às coisas velhas. Traz de volta todas as manhãs, traz as coisas velhas, coloca como um altar dentro de casa e rega aquele altar de lágrimas todos os dias. Lamentações, porque não é uma nova criatura. Deus te trouxe para um novo lugar, mas não há mudança. Mas não há mudança. Parece que você só mudou de rua, porque se você virar o quarteirão, você está lá na sua antiga terra. Se você mudar o quarteirão, você não está mais na igreja, você está no mundo. Parece que não mudou de lugar. Mesmos sofrimentos, mesmas dores, mesmas coisas, não mudam. Deus quer nos colocar num ambiente diferente, quer nos trazer e nos fazer novas criaturas, mas a gente quer continuar com as coisas velhas dentro do nosso coração. E nós precisamos, meus irmãos, romper com esse passado e caminhar pela fé. Caminhar pela fé. Pastor, mas dói. Então vamos deixar essa dor de lado. Essas coisas já passaram. Pastor, mas ainda está muito presente. Meu irmão, procure pedir a orientação do Espírito Santo para que isso saia do seu coração. Isso não está causando bem. Não está causando bem a ninguém. Não está fazendo bem a ninguém. O novo começo não acontece sem que haja um corte daquilo que nos prende. É você nascer de novo. É você cortar o cordão umbilical. É você viver uma nova vida. E Deus nos chama para a gente romper com esses hábitos, esses pensamentos, esses ambientes que não são bons, são coisas ruins, que não combinam com a gente hoje como crente, como libertos. Não combinam. Quando Deus falou para Abraão, ele não deu um mapa, mas ele deu uma direção. Vai. A terra eu vou te mostrar, eu te mostrarei. Abraão, ele caminhava sem saber para onde ia, mas ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Eu acredito que ele tirava, quando ele caminhava, tirava aquelas pedrinhas que entram no sapato, na chinela, né? Doía ali, às vezes ele tirava, tinha que parar para tirar uma pedrinha daquela, parar para beber água, para cavar um poço, para alguma coisa nesse sentido, um bicho que se extraviava, era problema. Tudo isso era problema. Ele não ia numa nuvem até chegar no local lá e descer e tudo estar preparado, não. Né? Ocorreram problemas. Novos começos com Deus se baseiam nas promessas reveladas na palavra dele, na sua palavra. E é a Bíblia que nos mostra a direção segura. Quando a gente não está vendo todo o caminho, a palavra de Deus nos dá a direção. A palavra de Deus nos dá a direção, para a gente poder seguir em frente. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É lâmpada e é luz, é lâmpada e é luz. A lâmpada tem que estar à frente para iluminar o caminho. E quando você observa o tempo em que isso foi escrito, não era energia como a gente tem aqui, não era uma lanterna que você bota lá a pilha, era algo com um azeite, algo que você tinha que
está botando ali o azeite com o pavio para manter sempre aquela luz acesa. Você tinha que ter atenção para que no meio do caminho não faltasse ali aquele óleo, né, como as nécias, né? E vai nos faltar aqui o óleo, a lâmpada vai apagar e tal, não. A gente precisava estar atento, precisava estar seguro, está precisando observar a palavra, está precisando ler a palavra, é luz para os meus caminhos. Eu preciso da orientação do Senhor. Aleluia. E eu preciso seguir em frente. Glória a Deus. Abraão caminhou confiando na voz de Deus. E nós, como crentes, nós precisamos decidir confiar na palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. Foi por isso que nós escolhemos sermos crentes. Nós não somos guiados de qualquer maneira, nós somos guiados pela palavra de Deus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. No caminho da promessa, persevere, permaneça, continue firme. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus para ser uma grande nação, ele não viu isso de imediato. Os anos foram passando e nada acontecia. Foi ser pai de Isaac 25 anos depois. Tinha 75 anos quando foi chamado. Nada de acontecer. No meio desse caminho, Sara quis fazer a obra de Deus e achando que agora ia ser gerado um filho, aquele era o filho da promessa e não era. Muito pelo contrário, trouxe problemas sérios. Abraão não foi perfeito, a caminhada não foi fácil. Incluiu espera, provação, guerras, erros. Ele mentiu sobre Sara quando chegou no Egito. Ele disse que ela era sua irmã. Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela. Ele levou Ló. Teve um filho com H, Ismael, que nasceu desse relacionamento. Problema. Mentiu de novo ao rei de Gerar, dizendo que Sara era a irmã dele de novo, a mesma mentira, né? Expôs a esposa a uma situação difícil, demonstrou fragilidade na fé dele, mas mesmo assim, Deus não desistiu da sua promessa. A promessa de Deus permaneceu firme. Por quê, pastor? Porque não é por nossos méritos, meu irmão, não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, não é por causa de você, não, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. É pela misericórdia de Deus. Não é porque a gente é bom, porque a gente é perfeito, porque a gente faz o bem. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Isso faz parte da mudança que o Espírito Santo faz no nosso coração. Mas nós precisamos crer nesta promessa. Entre o chamado e o cumprimento, Deus vai te moldando. A sua transformação faz parte do novo começo. E a gente vai se tornando mais maduro. A gente vai pensando melhor nas decisões que nós vamos tomar. A gente não toma decisão de qualquer jeito. A coisa não é feita de qualquer maneira. Gênesis 21, de 1 a 6, diz assim, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. O que eu acho engraçado é que o nome Isaque, que foi dado por Abraão, não foi Sara que deu esse nome a Isaque, né? Foi o pai que deu o nome, né? Não foi a mãe. Mas se a gente lembrar, quando o anjo do Senhor disse que ela engravidaria e teria um filho já na sua velhice, ela riu. Eu já idosa, meu marido com 100 anos, a gente ainda vou gerar, né? Ainda vou ter essa alegria de carregar um filho nos braços. Ela riu, né? Achando que ia ser essa conversa, né? E aí o anjo disse, você riu? Não, não ri não, você riu. É mesmo que você riu. Né? Você riu do que eu disse. Né? Da promessa que eu disse. Vai acontecer. Vai acontecer. Quando a criança nasce, a Bíblia diz, Gênesis diz que Sara disse, Deus me encheu de riso. Deus me encheu de riso. E quem dá o nome à criança é Abraão.
Eu não sei se ele deu o nome para dizer Deus está sorrindo para mim, né? Ou eu estou feliz, eu estou rindo aqui à toa, porque há 100 anos estou tendo uma criança. Ou estou olhando para minha esposa e estou vendo ela rindo, e ela já na sua velhice está tendo um filho. Eu sei que tudo era momento de riso, né? Tudo era momento de alegria. E Abraão deu esse nome ao seu filho Isaque, né? Deus me encheu de riso, né? Aquele que ri, o riso, né? Ele ri. Não importa, meus irmãos, a nossa idade, nem a nossa condição financeira ou condição social, Deus sempre pode fazer um milagre. Deus sempre pode fazer um milagre. Qualquer idade, pastor, qualquer idade. Eu não estou falando só de filhos, não. A gente pode só estar pensando de filhos, não. Às vezes você pode estar pensando num projeto, num plano, algo que você acha que pelo fato de você ter uma determinada idade, você não pode conseguir alcançar. Eu creio que se Deus tem uma promessa, Ele vai fazê-la cumprir. Eu creio nisso em nome de Jesus. O cumprimento da promessa, um novo começo com Isaque. Um novo começo com Isaque. Um novo começo com Isaque. Isaque nasceu. E Abraão experimentou a concretização do que parecia impossível. Não, mas isso é impossível. E a gente percebe que esse filho, ele não só era uma promessa, mas também o início de uma história para toda a humanidade. Era o início de uma história para a humanidade. Talvez a promessa de Deus já se concretizou na sua vida. Muitas promessas que Deus tem e fez na minha vida, elas se concretizaram. Outras ainda não. Outras ainda não. Eu acredito que coisas que aconteceram na sua vida, promessas de Deus, já aconteceram na sua vida. Outras não. Outras podem estar se concretizando exatamente nesse momento que eu estou falando. Exatamente, você pode estar esperando uma resposta para amanhã. Recebeu na sexta, passa sábado, domingo, segunda-feira, aquilo que a gente organizou e tal, Deus abriu essa porta, pode estar se concretizando amanhã. Ou se concretizará. Se há uma promessa de Deus, ela não falha. Se há uma promessa de Deus, ela não falha. Então nós, meus irmãos, quando observamos, essa promessa de Deus é um novo começo em Isaque. Abraão estava passando, Abraão estava indo, mas o seu filho estava agora numa nova história. A promessa de Deus estava se cumprindo em Abraão e em Sara. De Isaque viria a linhagem que levaria até Cristo. O novo começo de Abraão se transformou no novo começo de todos nós, de toda a humanidade e de todas as nações. O cumprimento da promessa de Abraão foi Isaque, mas o cumprimento pleno é Cristo, o descendente em quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu queria que a gente parasse um pouquinho para uma reflexão. Eu sei que a pregação não é uma pregação longa, é uma pregação curta, mas eu creio que ela é bem objetiva. E eu queria lhe propor uma reflexão. Eu sei que muitos de nós, meus irmãos, carregamos fardos antigos, né? E que às vezes esses fardos eles se tornam ídolos, né? Ídolos de dor. Como eu falei agora há pouco, a gente coloca um altar, né, das nossas dores, das nossas decepções, das nossas lamúrias, dos nossos lamentos, né? A gente está com aquele altar invisível ali na nossa frente. E eu queria que você levasse hoje uma reflexão, que você permita que o Espírito Santo retire do seu coração essas feridas velhas, essas feridas antigas que ainda sangram, e que possam cicatrizá-las, para que você viva algo novo, com saúde física e com saúde mental, e ter prazer em viver num novo local em que Deus te trouxe. Na igreja, se estava no mundo, era uma terra velha, hoje você está em Cristo, é uma terra nova.
se foi de outra terra, de outro lugar físico, de outra cidade, de outro estado, e você ainda carrega as velhas mazelas, as velhas feridas, permita que Paracuru e a Paz Church seja uma terra nova. Seja uma terra nova. Seja uma terra onde essas feridas possam ser curadas e tratadas. Meus irmãos, olha, o Salmo 103, versículo 12, diz assim: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. 180 graus, um está aqui e o outro está aqui. 180, são extremos. Um está de um lado, o outro está do outro. Deus afasta as nossas transgressões, Deus afasta os nossos pecados. Deus afasta os nossos pecados. Deus afasta as nossas mágoas, coisas que a gente traz enraizado no coração, com ódio das pessoas ainda. Tirar isso de nós. Isso não nos pertence. Isso não nos pertence como crentes. Isso nos enfeia, isso nos entristece, faz a gente dormir mal, faz a gente conversar mal, faz a gente se relacionar de forma ruim com as pessoas, perder a confiança nos outros. Isso não é bom. E eu queria abrir um parênteses para dizer uma coisa para nós aqui. Eu não quero tratar dessa situação como se um hospital fosse um lugar bom. Eu já fiz 3 cirurgias. Tive que ficar no hospital 3 vezes, internado mesmo, né? Cirurgia. Fora uma que eu fiz no olho, né? Para tirar um calazo. E por 3 vezes eu tive que ser hospitalizado. Hospital não é bom. Hospital é um lugar de cura, hospital é um lugar de cuidado, mas não é um lugar que você quer ficar lá. Não é um lugar que você quer ficar lá. Não é um lugar que você quer acompanhar ninguém. Eu já acompanhei várias vezes, já acompanhei meu pai, já acompanhei outras pessoas de você passar a noite no hospital. Noite no hospital. Não é legal, não é um ambiente bom. É um ambiente de cuidado, mas não é um ambiente que você quer ficar lá. E o que eu vou dizer aqui não quer dizer que eu estou desprezando isso ou falando algo porque alguém está no hospital. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Mas que colocar isso como a gente como crente. Porque tem pessoas que acham que igreja é hospital. Igreja não é hospital. Igreja não é hospital. Igreja é exército. Igreja é exército. Igreja é local onde se planeja guerra. As armas da nossa milícia. Milícia é guerra. Luta armada. Só que são espirituais. São armas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra, confrontar o mal. Mas é guerra. Tem gente achando que igreja é hospital. Igreja não é hospital. Vou repetir. Igreja não é hospital. Eu quero lembrar que dentro no exército existe o hospital de campanha. Existe o hospital de campanha? Tem. Tem a cantina. Não tem a cantina? Tem. A igreja também, ela tem essa parte de comunhão, onde nós nos sentamos, nós conversamos, nós nos alegramos, nós comemos juntos, nós participamos uns dos outros, na mesa, visitamos, temos comunhão. Tem. No exército também, na caserna, existe o local do refeitório. Mas também existe o hospital de campanha. Igreja é exército? Tem hospital, pastor? Tem. Mas não é hospital. A igreja não é hospital. A igreja tem hospital, mas não é hospital. Quando Noé, que foi o primeiro pregador da palavra, para a gente poder entender, Noé diz: olha, vocês precisam sair
e entrar na arca. A arca é o lugar de salvação. Quando Paulo ele está falando a respeito de Cristo, ele diz, aquele que está em Cristo. Não é com Cristo, não. É como se nós estivéssemos nele. Ele está em nós e nós estamos nele. Aquele que está em Cristo. É como se Paulo estava dizendo, aquele que está na arca está salvo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram lá atrás, já passaram. As dores, os ídolos, os tormentos, as decepções, com pessoas, com coisas, ficaram lá para trás. Aquele que está em Cristo é nova criatura. É nova criatura. Nós, hoje, podemos dizer que somos os Noés contemporâneos. Nós é que dizemos assim, olha, você precisa estar na arca. Você precisa estar em Cristo. O Senhor Jesus, em Mateus 24, 38, ele fala a respeito, faz justamente essa ligação dos tempos de Noé quando da sua vinda. Como for nos dias de Noé, assim também será na volta dos filhos do homem. Ou seja, aqueles que estiverem em Cristo na arca, esses estarão salvos. Esses estarão resgatados. Esses estarão livres do dilúvio que virá. Do dilúvio que virá. Entenda que eu não estou falando de águas, estou falando de juízo. Do dilúvio que virá, das coisas que virão, do julgamento que virá. Nós estamos protegidos e guardados na arca. Só que tem crente, meus irmãos, que acha que igreja é hospital. Não é lugar de luta. Tem gente que acha que igreja é lugar de luto. Vive triste, pelos cantos, se acha um coitado. Tem crente que quer ficar em hospital, e eu repito, que eu já fiquei hospitalizado, eu queria sair de lá. Passei 5 dias da bariátrica que eu fui, passei 5, nem me lembrava mais disso. A Rosa que me lembrou depois disso. Com a armeiona bem aqui assim, apertando para não ter trombose. Andando naqueles corredores com aquele negócio de aquele soro para cima e para baixo, fazendo exercício. Levando carão de médico. Queria ficar ali não. Mas tem crente que gosta de estar em hospital. Tem crente que acha que no hospital, da igreja, na hora que sentir uma dorzinha, tem alguém para poder dar um analgésico. Tem alguém para dar uma comidinha, tem a roupazinha trocada na hora. Não quer ter alto de jeito nenhum. Se o médico falar alguma coisa, não pode falar assim comigo não, que eu estou dodói. Eu estou dodói, eu estou aqui no hospital de Jesus, né? Na Santa Casa de Misericórdia de Jesus Nazareno Todo-Poderoso. Hospital Church da Paz de Paracuru. Eu não posso nem levantar muito meus braços, não, porque a minha mulher disse que aparece minha barriga. Então, meus irmãos, tem crente que parece que não quer ter alta. Eu quero lembrar que em hospital de campanha, de exército, aquele que tem alta, ele vai para a guerra. Ele não vai para casa. Ele não vai ficar servindo no hospital, não, ele vai para a guerra. E o soldado, quando ele está no hospital de campanha, é para ele se recuperar e ir para a guerra, ir para a batalha. Mas tem crente que não quer sair do hospital. Ali está com todos os cuidados. Todos os cuidados. Mas o hospital não é lugar de ficar. Verdadeiramente ninguém quer ficar em um hospital. Ninguém quer ficar em um hospital. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Se você é um crente doente, que não quer ficar curado, em nome de Jesus, tome uma posição séria na sua vida. E eu não estou falando de situações que você precisa de acompanhamentos médicos, não. Porque tem gente que precisa realmente de atenção de profissionais. E procure. E procure. Existem pessoas que estão emocionalmente abaladas que precisam de uma assistência profissional. E é meu conselho,
procure. 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 Mas existem essas doenças da igreja, esses disse-me-disse, essas coisinhas, essas fofoquinhas, esses traumazinhos de irmãos, de feridazinhas que podem ser resolvidas e que a pessoa não quer resolver. Não estou falando de problemas sérios, não, problemas realmente sérios de saúde, né? Que precisam ser acompanhadas, não. Por favor, não me interprete dessa maneira. Meus irmãos, mas existem problemas que já poderiam ser sarados e sanados há muito tempo. E que a gente continua procurando para uma resposta que a gente já sabe qual é. Perdão, lançar fora toda mágoa, decepção às vezes com pastores e com líderes, deixar isso para trás, caminhar novamente, levantar e ir em frente. Decepção com pessoas, jogar isso fora, jogar isso fora. Porque nós sabemos, meus irmãos, que a obra de Deus, a obra de Cristo, é uma obra que precisa de pessoas sadias. Precisa de pessoas sadias. E eu repito, se você está com um problema sério, além daquilo que possa ser resolvido por um aconselhamento, procure um especialista. Procure. Eu já passei por situação que eu procurei. Fui procurar para ter uma conversa. Ouvi, fiz uma reflexão profunda. Com um profissional. Se você está precisando, faça também. Mas essas feridas, que você sabe que você pode sanar, com palavras de perdão, com palavras de ajuda, com palavras de respeito, com estrutura familiar, com respeito à paz, com respeito a autoridades, faça e seja curado em nome de Jesus e saia desse hospital. E saia desse hospital. Nós precisamos crescer, meus irmãos, em nome de Jesus. A igreja precisa de soldados. E nós fomos chamados para conquistarmos uma terra. Nós fomos chamados para irmos para determinadas terras, até longe dos nossos parentes, da nossa parentela, dos nossos amigos, para pegarmos a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, com o nosso chamado. E eu espero sinceramente que o Espírito Santo de Deus, para aquilo que você foi chamado, você se levante e faça cumprir a ordem do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Ó Deus, Tu és o nosso Senhor Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus. Nós cremos em Ti e sabemos que Tu és o Deus, ó Deus, que tem nos orientado. Às vezes nós saímos, ó Deus, de lugares tão distantes. A gente não sabe como vai chegar, mas o Senhor nos trouxe e nós chegamos. Nós te pedimos a direção do Teu Espírito Santo sobre as decisões que temos que tomar, ó Deus, que sejam acertadas, que sejam pensadas e estejam debaixo da direção do Teu Espírito Santo, para que a gente não possa fazer nada por emoção, nada, ó Deus, longe dos Teus propósitos, dos Teus conselhos. Nos dá saúde, ó Deus, saúde emocional, saúde espiritual, saúde de uns para com os outros, para que a gente possa viver em paz, perdoar, tirar de nós, ó Deus, tudo aquilo que traz peso sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e que possamos viver felizes e bem uns com os outros. Te agradecemos, pedimos a direção do Senhor, porque sem o Senhor na nossa vida nós não sabemos trilhar esses caminhos neste mundo, ó Deus, tão mau e tão vazio, ó Deus, de coisas boas. E a igreja precisa ser luz no meio de toda essa treva. Nos abençoa, nos faz ser Teus filhos, conhecedores, ó Deus, e mais maduros. Não sermos meninos, ó Deus, levados por qualquer tipo de doutrina,
e nem por qualquer tipo de emoção, mas que o Senhor esteja a controlar, ó Deus, cada momento desse teu chamado. Te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia, pedindo que o Senhor olhe, ó Deus, para os nossos filhos, que eles têm propósitos, ó Deus, no futuro, de chamados do Senhor para eles, que o Senhor possa, ó Deus, conduzi-los, e que o Senhor nos dê sabedoria, para a gente poder orientá-los, que a gente possa orientá-los na tua palavra, dizer o que é certo, dizer o que é errado, dizer que aquele caminho não vai bem, que aquele caminho é escuro e que este caminho é o melhor a ser trilhado. Que nós possamos, como marido e mulher, conversarmos sobre as decisões que temos que tomar para que elas tragam paz dentro do nosso lar. Te agradecemos por toda a tua bondade e por toda a tua misericórdia. Te agradecemos porque eu sei que o teu Espírito Santo quer fazer o melhor no meio do teu povo. E eu sei que tu farás, porque tu és um Deus bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o rosto sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde, as nossas forças, a nossa mente, as nossas decisões e nos dê paz. Dá um abraço no teu irmão e na tua família e sejamos despedidos em nome de Jesus. Amém. Encha